Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Farias. Hoje é dia de aprender jogando e a história que eu vou contar hoje é a história das Cruzadas. Acredito que muita gente não conheça a fundo essa história, porém é uma história muito fascinante. O gameplay que eu vou deixar rolando de fundo é o gameplay do game The Cursed Crusade. Eu já havia preparado muita coisa sobre a história das Cruzadas, porém um inscrito deixou um comentário pedindo para que eu fizesse aí. E cara, eu acabei vendo mais coisa, buscando mais, me entendendo mais, li mais alguns livros e trouxe um material bem legal para vocês aí. E espero que vocês gostem. Então deixa o gameplay rolando de fundo enquanto vamos para o que interessa, que é a história das Cruzadas. Bom, a expressão cruzada, ela não era conhecida nem mesmo foi usada durante o período dos conflitos. Na Europa eram usados termos como, por exemplo, Guerra Santa e Peregrinação para fazer referência ao movimento de tentativa de tomar a Terra Santa dos muçulmanos. Existiram várias cruzadas medievais. Uma delas foi a Cruzada Popular ou dos Mendigos. Nós tivemos a primeira cruzada, a Cruzada de 1101, a segunda cruzada, a terceira cruzada, a quarta cruzada, a Cruzada Albigense. Tivemos a Cruzada das Crianças, a quinta cruzada, a sexta cruzada, a sétima cruzada, a Cruzada dos Pastores. Tivemos a oitava cruzada, a nona cruzada e as Cruzadas do Norte. Bom, eu não posso nem vou conseguir falar sobre todas as cruzadas aqui no vídeo, mas eu vou dar uma pincelada em algumas, as mais importantes. Bom, então vamos lá. Chama-se cruzada qualquer um dos movimentos militares de caráter parcialmente cristão que partiram da Europa Ocidental, e o objetivo foi colocar a Terra Santa, o nome pelo qual os cristãos denominavam naquela época a Palestina, e a cidade de Jerusalém sob a soberania dos cristãos. E este movimento ele se estendeu entre os séculos 11 e 13. Foi na época que a Palestina estava sob o controle dos turcos muçulmanos. Os ricos e os poderosos cavaleiros da Ordem de São João de Jerusalém, ou mais conhecido também como Hospitalários, e dos Cavaleiros Templários, foram criados pelas Cruzadas. O termo ele é também usado por extensão para descrever de forma acrítica qualquer guerra religiosa ou mesmo um movimento político ou até moral. E tradicionalmente se fala em 9 cruzadas, mas na realidade elas foram um movimento quase que permanente, existiram várias. E no final do século XI, a sociedade feudal ela começou a apresentar sinais de mudança. E a igreja, que era a principal instituição da Europa Ocidental, ela enfrentou vários problemas, como a corrupção de muitos dos seus bispos e também dos abades, que levaram uma vida luxuosa e abandonavam suas obrigações religiosas. Até hoje isso existe, Nos feudos, que foi uma população cada vez mais numerosa, que não encontrava meios de produzir alimento suficiente para todos. E surgiram também depois as cruzadas, por causa de vários problemas, que foi uma espécie de guerra santa imprimida pelos católicos contra os muçulmanos que naquela época dominavam Jerusalém e outras regiões consideradas sagradas pelos cristãos do Oriente Médio. Também nobres, camponeses, crianças, mendigos, enfim, grande parte da sociedade europeia se envolvia nesses combates, que se estenderam por mais de 200 anos e representaram para todos esses personagens uma alternativa econômica e social. Porém, a importância maior das cruzadas está no fato de que elas teriam ajudado a iniciar um processo que colocaria fim ao isolamento da sociedade feudal e ao mesmo tempo que cruzavam um continente e o mar Mediterrâneo e estabeleciam contatos com outros povos. Os europeus eles fortaleciam as cidades e o próprio comércio, e com isso eles subvertiam a ordem do mundo rural na qual a sociedade medieval estava fundamentada. Assim, as cruzadas, que de início representavam uma alternativa para a manutenção da sociedade medieval com o tempo, se mostraram responsáveis pela formação de uma outra ordem social. Durante a Idade Média, muitos cristãos eles costumavam ir em peregrinação aos locais onde Jesus Cristo viveu e fez suas pregações. Por exemplo, Jesus passou por Jerusalém, Belém, Nazaré, entre outros lugares, e eles costumavam ir a esses locais. E esses locais, conhecidos como Terra Santa, eram considerados sagrados para os cristãos. Em consequência dessa expansão dos povos árabes, Jerusalém ela foi tomada no ano de 638, e os árabes, que eram muçulmanos, acreditavam em Alá como seu único Deus e no profeta Maomé, mas eles toleravam os cristãos.
E em 1071, Jerusalém foi conquistada pelos turcos, que também são muçulmanos, e desde então passou a haver peregrinação aos cristãos que iam visitar a Terra Santa. Os turcos, eles estavam, vamos dizer assim, expandindo seus domínios e ameaçavam conquistar a Constantinopla, que é a capital do Império Bizantino, também de tradição cristã. E a tensão entre os cristãos e muçulmanos levou o Papa Urbano II a convocar uma expedição de retomada da Terra Santa. O Papa, que acusava os turcos de assinarem os peregrinos e profanarem os lugares santos, ele procurou encorajar os cristãos do Ocidente à guerra para viabilizar a expedição. Ele também convocou os senhores feudais, bispos e toda a população em geral. Os primeiros voluntários, eles escolheram como símbolo da expedição uma cruz pintada nas suas roupas. Daí o nome Cruzadas para esse movimento. Bom, o movimento das cruzadas ele deve ser compreendido como parte do processo de mudanças do feudalismo durante a baixa da Idade Média. A sociedade feudal ela era agrícola e autossuficiente, ela voltava apenas para a subsistência, vamos dizer assim. E tal tipo de organização não conseguia atender às necessidades de uma população crescente. Assim, parte dessa população encontrava-se marginalizada, com muitas pessoas realizando ataques e saques aos castelos e às aldeias. Assim, se para a Igreja Católica as cruzadas apresentavam como uma oportunidade de conquistar a Terra Santa e fortalecer o poder do Papa, para muitos elas representavam uma alternativa tanto econômica quanto social. Algumas pessoas, por exemplo, elas aderiam às cruzadas apenas porque viram nas cruzadas uma oportunidade de sair da vida miserável que levavam. Tá tudo uma merda, então vamos para cima. E os nobres, a grande parte nas vias das cruzadas, viram uma possibilidade de aumentar sua fortuna, já que a região da Palestina era considerada de grande riqueza e muitos jovens pertencentes à nobreza viam uma oportunidade de conquistar algo para si, já que por não serem filhos primogênitos não herdariam feudos. Ao todo foram realizadas 8 cruzadas em um período de cerca de 200 anos. A primeira ela foi organizada, como já comentado, pelo Papa Urbano II e obteve grande êxito. E para essa cruzada organizaram-se exércitos em toda a Europa. Oficialmente ela reuniu todos em Constantinopla. Isso aconteceu em novembro de 1096 e era um exército imenso e foi conduzido por senhores feudais. Essa cruzada ela conseguiu expulsar os turcos da grande parte da Terra Santa e fundar o reino de Jerusalém. Dos 300.000 cruzados partiram de Constantinopla apenas 40.000 e esses chegaram à Palestina. Os demais morreram no caminho. E também teve vítimas não só de combate, né, pelo caminho, mas também doença, fome, sede, calor. E alguns até desistiram e voltaram para a Europa. E da parte dos turcos as perdas também foram imensas. Cerca de 10.000 acabaram massacrados. Após a derrota, os turcos eles passaram a atacar os cruzados com frequência e conseguiram reconquistar a Terra Santa. E foi enviado novas expedições e acabavam sendo convocadas de tempos em tempos. Entretanto, eles não tiveram o mesmo êxito da primeira, a segunda foi mal organizada, sem liderança e divididas inteiramente por rivalidades entre os nobres. Várias cruzadas não conseguiram chegar à Palestina. Na segunda cruzada, por exemplo, os combatentes que vinham de diversas regiões da Europa formaram grupos isolados e foram facilmente derrotados pelos turcos. Os participantes da quarta cruzada, ficou claro que, além dos motivos religiosos, os cruzados eles estavam mobilizados também por interesses econômicos. Apesar de as cruzadas não ter alcançado totalmente seu objetivo religioso, as cruzadas elas promoveram grandes mudanças em toda a Europa, como a abertura do Mediterrâneo à navegação e ao comércio europeu, que possibilitou a intensificação do comércio entre Ocidente e Oriente. E isso interrompeu também grande parte da expansão muçulmana. O fenômeno das cruzadas foi sem dúvida muito importante na Idade Média. Diversas ordens de cavaleiros foram criadas com o intuito de lutar na Terra Santa neste período. Costuma dizer que existiam 8 cruzadas, entretanto,
Alguns autores classificam alguns movimentos populares e sem apoio da igreja ou do Estado, como a Cruzada do Povo e a Cruzada das Crianças. Alguns consideram a Cruzada Veneziana como um movimento político que não merece ser considerado como campanha cruzadista, porque o objetivo primordial desses movimentos era expulsar os muçulmanos da Terra Santa, unindo assim o mundo cristão. Eu vou falar sobre algumas e bem resumidamente, tá? Mas depois ao final eu vou dar aqui fontes e livros para que vocês possam se aprofundar mais neste grande assunto. Falar um pouquinho sobre a Cruzada do Povo. A Cruzada do Povo, ela aconteceu em 1095. Ela foi comandada por Pedro, o eremita, e ela era composta por uma massa de aproximadamente 17 mil homens sem equipamentos nem experiência de combate. Eles marcharam até Constantinopla, onde o imperador, que estava com medo de ser roubado, né? Ele embarcou o mais rápido possível para a Ásia Menor. E ao chegar lá, eles atacaram a cidade de Niceia, sem plano nem estratégia, e foram esmagados pelos turcos. Também teve a primeira cruzada, que aconteceu em 96. Ela foi liderada por Godofredo de Bulhões. Eles constatavam nessa cruzada alguns dos mais importantes nomes da nobreza feudal da época. E ela era composta por aproximadamente 150 mil homens. E após 3 anos de campanha, eles tomaram Jerusalém em 15 de junho de 1099. Godofredo Bulhões, ele recebeu o título de Defensor do Santo Sepulcro. E para garantir a defesa do reino latino de Jerusalém, foram criadas ordens militares religiosas, como a dos teutônicos, hospitalários e a ordem dos pobres cavaleiros de Cristo ou cavaleiros templários. Eu vou falar mais a fundo um pouco deles. A gente teve a segunda cruzada, que foi uma nova investida muçulmana e recuperou Edesa, reconquistando parte do reino da Antioquia. Foi organizada pelos reis da França e do Sacro Império Romano Germânico, mas o objetivo inicial era chegar até Damasco. Porém, eles ficaram enfraquecidos porque foram derrotados pelos turcos antes de chegarem no destino. A terceira cruzada, que foi conhecida também como Cruzada dos Reis, o sultão do Egito, né, Saladino, que foi aliado a Bagdá e declarou uma guerra santa muçulmana contra os cristãos, em 1187 eles retomaram Jerusalém, resultando na formação da Cruzada dos Reis. Ela foi liderada por Frederico I, do Império Romano Germânico, Felipe Augusto da França e Ricardo Coração de Leão da Inglaterra. A campanha ela teve resultados desastrosos. Por exemplo, Frederico I faleceu, Filipe retornou à França derrotado e Ricardo Coração de Leão permaneceu na Palestina tentando recuperar Jerusalém. Essa cruzada ela representou um progresso nas relações entre os cristãos e os muçulmanos. Ricardo Coração de Leão ele firmou um tratado com Saladino, reconhecendo o domínio cristão sobre uma faixa costeira na Palestina, o que lhe garantia acesso a Jerusalém. A quarta cruzada ela foi uma cruzada movida por interesses econômicos e foi convocada por Inocêncio III para atacar o Egito e a Palestina a partir de Veneza. Ela encontrou um obstáculo na alta quantia exigida pela cidade italiana para transportar os cruzados, e como não conseguiram a quantia exigida, Veneza propôs um acordo. Os cruzados deveriam tomar a cidade de Zara, no Adriático, cuja prosperidade preocupava a Veneza. E em seguida, contra a vontade de Inocêncio III, eles atacaram Constantinopla, que se opunha a uma guerra contra os muçulmanos, com quem mantinha boas relações comerciais. Foi uma cruzada de cristãos contra cristãos que não se viu nenhum objetivo, dizendo assim, inicialmente. A quinta cruzada ela foi dirigida por André I da Hungria e não teve importância histórica nenhuma. Teve a Cruzada das Crianças, que foi diante das constantes derrotas que eles estavam sofrendo e do desvio do objetivo religioso das cruzadas, que difundiu-se a lenda de que o Santo Sepulcro, o local onde, segundo a Bíblia, Jesus foi sepultado, só poderia ser conquistado por crianças, pois elas eram isentas de pecados. Em 1212, 20 mil germânicas e 30 mil francas foram reunidas e encaminhadas a Jerusalém. Muitas dessas crianças acabaram morrendo pelo caminho. Outras foram assassinadas ou aprisionadas e vendidas como escravas nos mercados do Oriente. Bom, em resumo, a expedição foi um grande fracasso.
A sexta cruzada ela foi comandada por Frederico II, não recebeu apoio por parte dos reis cristãos, porque Frederico II havia sido excomungado, e quando ele chegou na Palestina, Frederico foi recebido pelos muçulmanos que, admirados pelos seus conhecimentos da cultura árabe, firmaram amistosamente um tratado garantindo a soberania cristã sobre os territórios de Acra, Jafá, Sidom, Nazaré, Belém e de toda a Jerusalém. Nós tivemos as Cruzadas de São Luís, que aconteceu em 1244. A Jerusalém estava sob o domínio dos turcos, e a sétima cruzada tinha como objetivo inicial o Egito, onde conquistaram a cidade de Damieta. Porém, foram derrotados na cidade de Mansura. E Luís IX, São Luís, foi feito prisioneiro. Ele foi libertado somente após o pagamento de vultuoso resgate. Nós tivemos a oitava cruzada, que aconteceu em 1270, e tinha como objetivo atacar os turcos em Tunis. Porém, ao chegar, Luís IX faleceu vítima de peste negra. E ao final das campanhas cruzadistas, pode-se concluir que, no geral, foram um fracasso, pois constantemente a Terra Santa voltada a ser invadida pelos muçulmanos. As cruzadas serviam na realidade como um instrumento essencial para a queda do sistema feudal e abriram caminhos para a navegação no Mediterrâneo, proporcionando a modernização das práticas comerciais, com o consequente fortalecimento da classe burguesa, burguesinho safado. As cruzadas elas influenciaram a cavalaria europeia e durante séculos a sua literatura também. Se por um lado aprofundaram a hostilidade entre o cristianismo e o Islã, por outro elas estimularam os contatos econômicos e culturais para o benefício permanente da civilização europeia. O comércio que aconteceu entre a Europa e a Ásia Menor aumentou consideravelmente, e a Europa conheceu novos produtos, em especial açúcar, algodão e outras coisas. Os contatos culturais que se estabeleceram entre a Europa e o Oriente tiveram um efeito estimulante no conhecimento ocidental e, até certo ponto, preparavam o caminho para o Renascimento. Eles conquistaram Jerusalém em 1099 e também teve aumento da presença de cristãos na região do Oriente próximo ao domínio cristão da Antioquia e Terra Santa, Jerusalém. Desde o início das cruzadas, a Cruzada dos Reis foi a mais importante e a que reuniu força militar dos cruzados. A terceira cruzada teve a participação da Ordem dos Cavaleiros Teutônicos. Eu vou falar sobre esses cavaleiros também. Bom, algumas curiosidades sobre as cruzadas é que a maior parte dos cruzados que saíram de várias cidades da Europa em direção à Terra Santa em 1096, na primeira cruzada, fez todo o percurso a pé. E isso foi 3.000 quilômetros. Anda aí a pé 3.000 quilômetros para você ver o que vai acontecer com o seu pé. De acordo com os estudos de historiadores também, cerca de 1 milhão de pessoas, entre cristãos e muçulmanos, morreram devido às cruzadas. As cruzadas medievais elas foram financiadas principalmente por reis, nobres e pela Igreja Católica. Os principais meios de transporte dos cavaleiros cruzados foram cavalos e barcos. E apesar do caráter religioso, muitos cavaleiros cruzados realizaram saques e roubos em cidades do Oriente, principalmente durante o percurso de retorno à Europa. O legado das cruzadas foi muito negativo, e a gente pode destacar a separação entre a Igreja Católica do Ocidente e do Oriente e o aumento da intolerância religiosa entre os cristãos e muçulmanos que perdurou por séculos após as cruzadas. Vou falar agora um pouco sobre os templários, hospitalários e os teutônicos. Começando pelos templários, oficialmente a ordem foi fundada por Hugo de Payens após a primeira cruzada. E em 1119, a finalidade era defender a Terra Santa dos ataques dos maometanos, mantendo os reinos cristãos que as cruzadas haviam fundado no Oriente. Os seus membros eles faziam um voto de pobreza e seu símbolo passou a ser um cavalo montado por 2 cavaleiros. E em decorrência do local de sua sede, junto ao local onde existia o Templo de Salomão, em Jerusalém, o voto de pobreza e da fé em Cristo surgiu o nome Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. A sua bandeira ela consistia em uma cruz vermelha sobre um fundo mosaico preto e branco nos templos, e essa bandeira era representada pelo pavimento mosaico. A regra dessa ordem religiosa de monges guerreiros foi escrita por São Bernardo. A sua divisa foi extraída do livro dos Salmos, que diz: não a nós, Senhor,
não a nós, mas ao vosso nome dai a glória. O seu crescimento vertiginoso, ao mesmo tempo que ganhava grande prestígio na Europa, deveu-se ao grande fervor religioso e à incrível força militar. Os papas eles guardaram a ordem, escolhendo sobre sua imediata proteção, excluindo qualquer intervenção de qualquer outra jurisdição que fosse secular ou episcopal. Tivemos os hospitalários. Eles surgiram por volta de 1099. Alguns mercadores de Amalfi fundaram em Jerusalém, sob a regra de São Bento e com a indicação de Santa Maria Latina, uma casa religiosa para a recolha de peregrinos. Anos mais tarde, eles constituíram junto dela um hospital que recebeu de Godofredo de Bulhão doações que asseguraram a existência. Desligou-se da igreja de Santa Maria e passou-se a formar congregação especial sob o nome de São João Batista. E em 1113, o Papa nomeou a congregação sob o título de São João e deu a regra própria, que em 1120 o francês Raimundo de Puy, nomeado grão-mestre, acrescentou ao cuidado com os doentes e o serviço militar. Hospitalários vem da palavra hospício, que naquele tempo tinha a conotação de local para tratamento ou hospedagem, né, de doentes ou pobres sem gratificação monetária ou econômica ao serviço prestado. Do seu nome vem a palavra hospital, que usamos até hoje como sinônimo para edifício, onde se tratam os doentes. Tivemos também os teutônicos. Foi fundados no Acre a partir do século XII, quando o Papa Celestino II pediu um destacamento especial de hospitalários que falassem a língua germânica para tomar conta de um hospital especial para peregrinos alemães, né? E tinha originalmente o nome de Cavaleiros Teutônicos do Hospital de Santa Maria em Jerusalém. Eles foram formados a partir de tropas germânicas que nunca tiveram um número muito grande de membros, pois todos os principais cavaleiros sempre tinham origem nobre, e durante os períodos mais complicados eles recrutavam voluntários e mercenários que não eram considerados do círculo interno da ordem. Seu primeiro grão-mestre foi Henrique Walpott von Basenheim, que governou de 1198 a 1200. Walpott ele recebeu em 1199 as regras de monastério dos templários das mãos de Gilbert Horrell, que era também grão-mestre templário na ocasião, e foi ele quem transformou a ordem de médicos e protetores para monges guerreiros. Walpott ele morreu em batalha no Acre. Os teutônicos eles tiveram uma influência muito grande na defesa da região, mas quando os cristãos foram derrotados em 1211, os teutônicos moveram sua sede para a Transilvânia para ajudar a defender a Hungria dos ataques dos turcos muçulmanos. Bom, os livros que eu indico a vocês para que vocês leiam mais sobre o assunto, pois é um assunto muito vasto e existe mais coisa para ser explorada, porém eu resumi, esse é o resumo da grande história das cruzadas, mas se você quiser se aprofundar, eu dou a dica desses excelentes livros. Nós temos aí, tem um filme Cruzadas, né, que foi estrelado pelo Orlando Bloom, se eu não me engano. Eu não sou muito bom de nome de atores, mas acredito que seja esse o nome, Orlando Bloom. Vou estar deixando aqui a imagem. É um filme excelente, conta essa história. Tem um filme do Ricardo, Coração de Leão também. E tem alguns outros filmes mais antigos, mas esses dois eu indico a vocês, são filmes excelentes. Agora, livros, nós temos vários. Por exemplo, os livros mais indicados são A História das Cruzadas, O Reino de Jerusalém e o Oriente Franco, 1100 a 1187. O autor é Runciman Steven, a editora é Imago. A gente tem o Guia Completo das Cruzadas, que foi escrito por Williams Powell. Temos o Oriente das Cruzadas, que é de Tate Georges. Temos as Cruzadas, coleção Vertentes, Galdino Luiz. As Cruzadas Vistas pelos Árabes, de Maluf Amin. Temos Cruzadas, coleção LIPM Pocket Enciclopédia, que é de Morrison Cecil. Temos Guerreiros de Deus, Ricardo Coração de Leão e Saladino na Terceira Cruzada. Cruzada das Crianças, Hereges de Deus, a Cruzada dos Cátaros e Albigenses, que foi escrita por Bull Aubrey. E temos alguns outros aí. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado aí bem esclarecedor. Um forte abraço a todos vocês. Não se esqueçam de curtir, de comentar e de compartilhar. Que Deus os abençoe. Fiquem com Deus. Fui.
eu vou dar uma pincelada em algumas, as mais importantes. Bom, então vamos lá. Chama-se cruzada qualquer um dos movimentos militares de caráter parcialmente cristão que partiram da Europa Ocidental, e o objetivo foi colocar a Terra Santa, o nome pelo qual os cristãos denominavam naquela época a Palestina, e a cidade de Jerusalém sob a soberania dos cristãos. E este movimento ele se estendeu entre os séculos XI e XIII. Foi na época que a Palestina estava sob o controle dos turcos muçulmanos. Os ricos e os poderosos cavaleiros da Ordem de São João de Jerusalém, ou mais conhecido também como Hospitalários, e dos Cavaleiros Templários, foram criados pelas Cruzadas. Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Farias. Hoje é dia de aprender jogando, e a história que eu vou contar hoje é a história das Cruzadas. Acredito que muita gente não conheça a fundo essa história, porém é uma história muito fascinante. O gameplay que eu vou deixar rolando de fundo é o gameplay do game The Cursed Crusade. Eu já havia preparado muita coisa sobre a história das Cruzadas, porém um inscrito deixou um comentário pedindo para que eu fizesse aí, e cara, eu acabei vendo mais coisa, buscando mais, me interessando mais, li mais alguns livros e trouxe um material bem legal para vocês aí, e espero que vocês gostem. Então deixa o gameplay rolando de fundo enquanto vão. O termo ele é também usado por extensão para descrever de forma acrítica qualquer guerra religiosa ou mesmo um movimento político ou até moral. E tradicionalmente se fala em 9 cruzadas, mas na realidade elas foram um movimento quase que permanente, existiram várias. E no final do século XI, a sociedade feudal ela começou a apresentar sinais de mudança. E a igreja, que era a principal instituição da Europa Ocidental, né, ela enfrentou vários problemas, como a corrupção de muitos dos seus bispos e também dos abades, que levaram uma vida luxuosa e abandonavam suas obrigações religiosas. Até hoje isso existe, né? Nos feudos, que foi uma população cada vez mais numerosa, que não encontrava meios de produzir alimento suficiente para todos. E surgiram também depois as cruzadas, por causa de vários problemas, que foi uma espécie de guerra santa imprimida pelos católicos contra os muçulmanos, que naquela época dominavam Jerusalém e outras regiões consideradas sagradas pelos cristãos do Oriente Médio. Também nobres, camponeses, crianças, mendigos, enfim, grande parte da sociedade europeia se envolvia nesses combates, que se estenderam por mais de 200 anos e representaram para todos esses personagens uma alternativa econômica e social. Porém, a importância maior das cruzadas está no fato de que elas teriam ajudado a iniciar um processo que colocaria fim para o que interessa, que é a história das cruzadas. Bom, a expressão cruzada ela não era conhecida, nem mesmo foi usada durante o período dos conflitos. Na Europa eram usados termos como, por exemplo, Guerra Santa e Peregrinação para fazer referência ao movimento de tentativa de tomar a Terra Santa dos muçulmanos. Existiram várias cruzadas medievais. Uma delas foi a Cruzada Popular ou dos Mendigos. Nós tivemos a primeira cruzada, a Cruzada de 1101, a segunda cruzada, a terceira cruzada, a quarta cruzada, a Cruzada Albigense. Tivemos a Cruzada das Crianças, a quinta cruzada, a sexta cruzada, a sétima cruzada, a Cruzada dos Pastores. Tivemos a oitava cruzada, a nona cruzada e as Cruzadas do Norte. Bom, eu não posso nem vou conseguir falar sobre todas as cruzadas aqui no vídeo, mas